de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, dando sequência, entraremos agora no painel 2, com o tema Suicídio, como prevenir. Iniciando com a palavra de Pedro Camilo. Muito bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês dormiram direitinho? Tomaram café? Vocês estão felizes? Então vamos levantar? Mariana, pra cá. Bom, vocês gostam de cantar, não gostam? Gostam de também dançar, né? Mas ninguém vai dançar não, tá? Fica aqui comigo, hein? Eu queria dançar. Gracinha. Bom, eu vou inicialmente, presta atenção,
falar a letra do que nós vamos cantar, que é conhecida de vocês na música de Leila Pinheiro, na voz de Leila Pinheiro, tá? Trechinho da música que é assim: viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Não é assim? Então você já conhece a letra, né? Só que nós vamos cantar esse trechinho de outra forma. Eu vou primeiro cantar para vocês, depois a gente ensaia junto, ok? Pronto, pois bem. Vai ser assim, olha. Viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Beleza? E aí, dá para levar? Vamos ensaiar? Vamos, no 3. 1, 2, 3. Viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Agora vocês vão aprender a coreografia. Porque não adianta cantar se não tiver um jeitinho do corpo, né? Então a Mariana vai me ajudar aqui a mostrar para vocês como é a coreografia, tá? E ela me disse que era tímida, ela tá tão bem aqui, não tá, gente? Pois bem, vamos lá. Primeiro observa a coreografia e depois a gente treina junto, para depois fazer o movimento correto, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Aprenderam? Palmas para Mariana. Aprendemos. Agora a gente vai escolher alguém para fazer um par. Viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. De novo, vai! Viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. Toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Agora troca de parceiro, troca de parceiro. É afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Joga de novo, de novo, de novo, de novo. Vai lá. É afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Aê! Olha aí que legal. Teve gente até fazendo variação que eu vi, viu? Afinando a 3. Novas configurações. Edilton Costa Silva é um amigo espírita lá da Bahia, médico, atuante da Mansão do Caminho, que é a obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção, que tem como um dos dirigentes Divaldo Franco, nós conhecemos. Uma vez contava-nos que ele foi fazer uma visita a um amigo hospitalizado, que estava assim bem para baixo, né? Com um ânimo bem baixo, e que no meio da conversa deu a entender que ele estava pensando em tirar a própria vida, porque já não estava mais suportando tanto sofrimento, tanta dificuldade, idas e vindas ao hospital. E aí, um pouco angustiado, o Edilton voltou para os trabalhos na mansão e, quando teve a oportunidade, né, ainda na mesma semana, de estar com o Divaldo, perguntou ao Divaldo assim: ô Divaldo, fui visitar fulano, o Divaldo parece conhecer a pessoa, e ele me disse isso, e eu senti que ele estava com uma inclinação, com a ideação suicida. O que é que você acha que eu posso fazer? Aí Divaldo disse: olha, Edilton, além de orar, né, de vibrar por ele, de desejar que ele saia dessa situação,
Fale para ele tudo o que você sabe sobre o suicídio. Conte a verdade que você conhece, né? Porque, ainda que ele decida um pouco mais à frente, aí o livre-arbítrio nosso nos dá essa possibilidade, ainda que ele decida chegar ao lado extremo, ele pelo menos vai saber exatamente o que é que está fazendo. Ele não poderá depois dizer que não tinha ideia, que não sabia. E foi exatamente o que Edilton fez. Voltou ao hospital, conversou com ele, explicou tudo o que sabia, os relatos do Memória do Suicida, a sua experiência como dialogador nas reuniões mediúnicas e, portanto, de ter contato com os espíritos suicidas. E, em função desse alerta, foi possível a ele, de fato, gerar um movimento no indivíduo e levá-lo a desistir daquela ideia, daquela vontade. De modo que, quando eu lembro dessa história, e isso me foi contado há mais de 10 anos, e eu nunca esqueci. Por quê? Porque eu aprendi naquele momento que talvez a melhor forma que tenhamos de prevenir o suicídio é falando sobre ele, né? Falando a verdade sobre ele, permitindo que as pessoas tenham acesso a um conhecimento diferente, né? A uma ideia diferente, a informações que muitas vezes não são levadas ao grande público. Olha que eu estudo as obras da Ivone Pereira desde janeiro de 1999. Eu vi que o Rony gosta das datas, 25 de janeiro de 1999, para ser mais específico. Pois é. E já se vão 16 anos e alguns meses. E eu sempre que vou por aí falando de Ivone, sobre suicídio, né, sobre Memória de um Suicida, é muito comum encontrar pessoas na plateia que ao final da palestra ou no intervalo do seminário me vem em particular e diz assim: olha, Pedro, eu quero lhe contar uma coisa. Eu durante muito tempo em minha vida pensei em cometer suicídio, mas desisti graças ao livro Memória do Suicida. E aí é interessante por quê? Porque a grande proposta do livro, e a gente vai falar um pouco melhor disso daqui a pouco, é exatamente essa, né? É o grito de alerta para nos chamar a atenção a essa realidade, não apenas na perspectiva de prevenir o suicídio naqueles que por acaso tragam a ideia consigo, mas também de nos comover, de nos sensibilizar para que possamos de fato vibrar positivamente por aqueles que cometeram, né, suicídio. E vibrar na perspectiva de suavizar um pouco a consciência de culpa. Conversávamos, eu, Lindomar e o Marcão. Cadê o Marcão? Tá aí, né? O Marcão, olha lá o Marcão, vindo de Belo Horizonte, né, para cá, na sexta-feira, e falávamos disso, né? Que se o tribunal do indivíduo está na consciência, né, as leis de Deus estão escritas na consciência, então é aqui que está o promotor, o juiz e o carrasco, né, o executor. Então, muito do que passam os espíritos em geral, no plano espiritual, ou mesmo no plano físico, tem a ver com a culpa, com o pensamento, aquilo que lembrar a Legária, com a questão da consciência. Então, quanto mais culpada a consciência, maior será o drama, maior será a dificuldade. E quanto mais nós alimentarmos, né, essa coisa da culpa, mais nós estaremos contribuindo não para que os indivíduos se refaçam, mas sim para que eles mergulhem mais ainda no drama. Então, o Memória do Suicida, o alerta do suicídio, a ideia do suicídio, o conhecimento que nós temos do suicídio, sobretudo quando nos voltamos para pensar na prevenção do suicídio, né, até mesmo para orar por aqueles que já cometeram suicídio, tem que ser um pensamento na perspectiva de estimular o outro a vencer, de estimular o outro a superar, não de reforçar do outro, fazer um reforço negativo, né? Não faça porque senão, mas sim faça porque existe uma vida, existem possibilidades, existe toda, né, uma gama de coisas positivas para construir, para edificar, para realizarmos entre nós. De modo que é preciso sim falar do suicídio. É uma forma muito boa, muito positiva de nós prevenirmos, né, a que o suicídio aconteça. Mas é preciso que essa carga de amor esteja presente, né, naquilo, nas nossas ações de um modo geral. Eu me recordo de um fato bem interessante, bem curioso, do Divaldo contando numa palestra, que um belo dia, ele ao final da palestra lá na Mansão do Caminho, uma senhora entra na fila e quando chega até ele, diz assim: olha, Divaldo, eu só estou aqui para lhe dizer uma coisa.
eu vou me matar. E ele, então, mas minha filha, pelo amor de Deus, não pense nisso, saiba que isso. E ele começou a falar das informações. Aí quando terminou de dizer uma coisa, ele disse, não tem jeito, chegar em casa hoje eu vou me matar. E ele disse que começou com uma aflição muito grande, mais argumentos e argumentos e argumentos, até que uma hora ele já desesperado, mentalmente diz, ô Joana de Ângeles, onde é que a senhora está? Ela aí aparece, né? Nós precisamos amarrar essa mulher, fazer alguma coisa, né? Ela está me dizendo que vai se matar, como é que vai ficar a minha consciência se ela de fato fizer isso? Vamos fazer alguma coisa. Ela olha para ele e diz assim, Divaldo, se Deus respeita a nossa liberdade de escolha, quem é você para querer impedir? Até que a mulher disse de novo, vou me matar. Aí Divaldo disse, ah é? Então tá. Vá, minha irmã, se mate. Vá com Deus. Diz que ela tomou um choque na hora, olhou para ele e disse assim, e você acha que eu vou lhe dar esse gostinho? Não vou mais. Ia se matar de birra, né? Mas veja como é interessante isso, né? Quando a gente pensa nessa ideia de prevenção, tem tudo a ver com afinar o instrumento, né? Porque o que é que, em regra, impede os indivíduos a cometer um suicídio? É o desajuste de toda a natureza. Lembrava o Rony do Livro dos Espíritos, que fala sobre desgosto pela vida, suicídio, as várias causas que Allan Kardec elenca no trato ali com os espíritos, né? As questões amorosas, dificuldades financeiras, o desgosto pela vida de um modo geral. E tudo isso é reflexo de um desajuste interior, de um desarranjo interno. Do fato do indivíduo não estar bem consigo mesmo, né? Não estar bem com a sua condição de espírito encarnado, viver problemas os mais variados, enfim, a ponto de, em função de todos esses dissabores aliados a uma visão pessimista da vida, né? A uma forma trágica de ver os acontecimentos, julgar-se por muitas vezes o mais sofredor dos sofredores e optar pela solução que não é solução, tá? É interessante porque a gente às vezes diz, o suicídio é uma solução ruim. Não é solução. Porque se a gente falar que é solução ruim, é uma solução, né? Então o suicídio não é a solução. Viver é que é a solução, em todas as circunstâncias da vida. E aí por que também a gente aliviar um pouco dessa carga, né? de culpa com que a gente trabalha? Porque tudo é aprendizado, gente. Tudo é aprendizado na vida, né? Deus nos olha numa perspectiva completamente diferente. Deus nos olha em que sentido? Olha, são seres que estão em aprendizado, errando e acertando, às vezes errando mais do que acertando, às vezes acertando mais do que errando, mas são aprendizados. Quando erramos, temos oportunidades de refazer os caminhos, de refazer as possibilidades. Olha a Ivone Pereira aí, né? A grande mensagem dela não é o suicídio que ela praticou, mas é o que ela construiu a partir daquilo. Então nós temos que pensar que todos esses fatos são experiências, tá? Isso é importante, né? Porque às vezes até quando a gente, quem já pensou, né? Tem a ideia, passou pela cabeça, agasalhou um pouco no coração, aí leva consigo também um pouco do peso, né? Ai meu Deus, eu pensei isso, eu sou o pior dos seres. Que nada, não é o pior dos seres, nem é o melhor dos seres, simplesmente é alguém no processo de construção e que graças a Deus já tem pelo menos a possibilidade de reflexão, né? De poder refletir sobre si, sobre a vida, sobre as possibilidades que tem diante de si. Por isso que afinar o instrumento é o mais adequado, é o que nós estamos fazendo aqui. E deve ser uma proposta de vida nossa. Porque a proposta do Espiritismo, lembrava Legária, dizem os Espíritos com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. O principal objetivo do livro do Espiritismo é tornar o homem melhor. Foi dito de outra forma, mas a essência é essa. É tornar o homem melhor. Nós, como espíritas, temos esse dever de sermos melhores, porque precisa começar em nós, e a partir do que somos e do que fazemos, despertar no outro essa necessidade também de ser melhor. Esse movimento de ser melhor. Porque viver é nada mais do que isso. Afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora. Saia de fora, venha para dentro. Quebrei o protocolo.
Que maravilha. Pedro, você é maravilhoso. Ninguém sou eu. Legal. Sempre é extremamente interessante buscarmos observar que podemos tratar dos temas, por mais que eles tenham uma carga no imaginário humano e, por consequência, em nós mesmos, de forma leve, de forma legal. E, sem dúvida alguma, ao contrário do que muita gente pensa, falar sobre o suicídio é um hino, efetivamente, de amor à vida. E observarmos essa situação nos faz pensar no corte. Na academia a gente chama de corte epistemológico. Por que a gente vai falar sobre o tema que está proposto, que está oferecido? Obviamente que se uma pessoa resolver falar sobre como fazer suicídio, pode correr o risco de estar dando sugestão. Entretanto, se tratamos das questões e mostramos para as pessoas o quanto isso pode ou não instigar, estimular, criar um espaço mental para uma sugestão, até mesmo aí obsessiva, a gente naturalmente está dando para pessoas suicídios. Uma vez um colega nosso da universidade, ele havia escrito um livro de poemas na perspectiva do suicídio. E aí ele me pediu, a mãe dele era espírita, ele não, inclusive niilista, havia nietzschiano, e aí ele disse, olha, eu queria que você desse uma olhada, porque depois que eu escrevi, e assim, o fluxo foi muito intenso na produção dos poemas, mas depois eu fiquei com aquela sensaçãozinha de que era bom ter um outro olhar. E aí, quando ele me pediu isso, eu me senti naquela situação de que eu não posso negar, mas eu também já percebi o nível de responsabilidade que tem em aceitar fazer isso. Porque na hora que eu dissesse tudo bem, publique, e aquilo inspirasse alguém, lembrando um Tolstói encarnado, inspirasse alguém a cometer o suicídio, eu seria corresponsável do processo. E aí eu fui para casa, fiz um evangelho, orei, pedi aos espíritos que me ajudassem na tarefa. E aconteceu um fenômeno extremamente interessante. À medida que eu ia lendo, e aí em função mesmo do tempo, fiz uma leitura corrida, mas à medida que eu ia lendo, o que tinha problema ficava em evidência. Era como se as letras saíssem, ficassem em relevo. E ali eu grifava, fazia algum questionamento para ele. E aí devolvi, e ele me perguntou, você tem alguma coisa que eu pudesse ler para pensar sobre a questão? Você tem. Memória de um suicídio. Ora, ele levou, acho que 10, talvez 10 mais um pouco de anos para me devolver o livro. Porque sempre que nós nos encontrávamos, ele dizia assim, rapaz, o negócio é pesado. Eu vou terminar de ler. Fique tranquilo. Mas o meu fico tranquilo era assim, leia. E ele conseguiu ler o livro finalmente, reconfigurou o livro que tinha escrito, porque ele concordou que em alguns poemas incitava, estimulava realmente a cometer o suicídio. E aí eu disse para ele, por mais que gostemos da filosofia, nós temos que ter um cuidado com o pensamento de Arthur Schopenhauer. É um filósofo alemão em que ele é muito pessimista e que ele recomendava exatamente o suicídio em determinadas situações. Não resolveu seus problemas, se mate. E aí um aluno, tipo Pedro Camilo, estava assistindo a aula de Schopenhauer e perguntou, professor, o senhor nunca teve problema? Ele disse, claro que eu já tive problema, muitos. E já que o senhor propõe o suicídio para quem não resolve seus problemas, por que o senhor não se matou? E aí ele respondeu, ora, mas se eu tivesse me matado, quem era que estaria aqui ensinando essas coisas para vocês? Ok? Bom, aí é aquela velha história, né? As coisas servem para os outros, para mim. E aí nós vamos observando o quanto podemos, dentro de uma perspectiva mesmo, de prevenir as consequências mais desagradáveis, ter uma experiência lúdica, feliz, que hoje especialmente, que aproveito para agradecer, tivemos, não foi? Uma participação especial do músico, que merece aqui o aplauso. Miguel, muito bem. Miguel, para Barbacena,
para Brasil, para o mundo, porque está sendo transmitido, e manda um abraço para Aparecido, né? Nosso querido lá da rede Amigo Espírita, que está possibilitando essa mensagem chegar além dos limites do município de Barbacena. E dentro dessa construção do que nós realmente buscamos, eu fiquei pensando, Rony gosta de data, Pedro Camilo também gosta de data. Quando nós buscamos pensar isso e tínhamos definido que a nossa fala iria nessa direção, como prevenir? Para prevenir qualquer coisa na espécie humana, no espírito humano, eu preciso entender como é que ele faz para chegar onde chega. E Olegária, ela começou e fez a sua fala norteando exatamente na questão do pensamento e da vontade, citando muito bem Leon Denis, Emmanuel, que fantástico livro, Pensamento e Vida, pequeno grande livro, aquele livro muito bom. E como nós já tínhamos pensado de trabalhar na perspectiva cognitiva, que aí desenvolve o que você disse, ela citou o pensamento como um todo. O que do pensamento nos leva exatamente a fazer os caminhos cognitivos que nos leva a justificar que o suicídio é a solução? Se eu entendo isso, eu me resolvo. É isso que muita gente tenta fazer quando vai fazer psicoterapia. É isso que muita gente tenta fazer quando vai para o atendimento fraterno na casa espírita. É entender por que pensa como pensa, para chegar àquela conclusão. E para falarmos disso em termos evolutivos, nós temos o que chamamos de padrões mentais ou padrões cognitivos. O espírito Samuel Goulart, ele trabalha isso nesse livro, O Homem e Suas Buscas, dentre outras coisas, e ele nos cita uma série de padrões mentais que podem nos levar, sim, inclusive a cometer o suicídio, por conta das crenças que desenvolvemos nessa relação. Assim, não vai dar para desenvolver cada padrão mental, mas ele nos oferece alguns muito interessantes. Crença no não merecimento de superação, sabotagem do processo de superação para continuar na situação, preguiça de fazer o esforço necessário, necessidade de chamar a atenção, rigidez mental que não permite pensar com clareza e distinção, reflexo de autoconceito e autoimagem deprimentes. E a diferença entre o autoconceito e a autoimagem é o seguinte: o autoconceito é o que eu sei sobre mim, a autoimagem é como eu me vejo. Por exemplo, tem pessoas que não tem gordurinha nenhuma e se sente gorda, porque se vê gorda, e aí por conta disso desencadeia uma enfermidade. Já tem outras pessoas que, embora tenham uma beleza, por conta de como se sente, não consegue se sentir uma pessoa bonita. Todo mundo está dizendo, não, isso é porque você é bondoso, e ela não consegue se ver, porque a imagem que ela tem sobre si mesma não é uma imagem positiva. Já tem pessoas que têm uma autoestima fantástica, e a autoestima é o resultado da combinação entre o autoconceito e a autoimagem, que assim você diz, eu não sei o que essa pessoa tem, e ela se sente a própria, né? E é tão interessante que quando a pessoa se sente ou tem uma relação positiva consigo mesmo não sendo essas Coca-Cola todas, a gente acaba vendo a pessoa diferente. Mas não é assim, sabe? Mas é até que... Pronto. Porque o estado de espírito da pessoa é positivo. E isso envolve, isso, sabe, contagia, isso nos faz perceber a pessoa com a beleza interior que ela tem. Ok? Vamos lá um pouquinho. Outros padrões. Obediência a impulsos obsessivos, manifestações traumáticas da atual ou de anteriores existências, a atuação de consciência atormentada pela culpa, que Pedro falou aqui, descrença na possibilidade de conquistar a felicidade. Tem gente que não acredita que é possível realmente ser feliz. Tem gente que não acredita nem que exista felicidade. Vazio de qualquer sentimento de esperança ativa, existência de desamor, inexistência de investimentos de espiritualização, ausência de contatos com a espiritualidade superior, nenhum ou pouco envolvimento com o compromisso social de consequências morais elevadas,
ausência de conduta reflexiva diária, baixa capacidade de estabelecimento de relações interpessoais, pouco desenvolvimento de sabedoria, reduzida compreensão da totalidade, ausência de comemorações sadias das conquistas estabelecidas. Tem gente que consegue as coisas e não comemora. E se alguém quiser comemorar, não. Ó, não tem coisa pior do que a pseudo-modéstia, né? Tem gente que acha que você ficar feliz porque fez uma coisa bem feita é vaidade. Aí, sinceramente, eu prefiro a vaidade do que a depressão. Porque assim, gente, não consegui comemorar porque você fez uma coisa bem feita, eu fico feliz. Ah, foi bem feito. Eu mesmo dancei aqui. Você gostou de dançar comigo? Eu estou muito feliz porque dancei aqui em Barbacena. Nunca imaginei isso, Pedro, que ia ter essa chance. Aí a gente começa. E eu estou citando uma coisa bem simples, né? Mas que nos traz alegria, que nos traz felicidade. Às vezes a gente fica esperando assim, acertar na cena. E estou dizendo cena e não quina, porque a quina da mesa pode servir, né, para os sofredores. Não, eu só vou ser feliz se não seja feliz agora. Essa é uma perspectiva eficiente. Busca, inclusive, sorrir com seus erros. Tem horas que a gente faz coisas que a gente tem que... Olha, que bobeira, fiz. E por que eu tenho que ficar zangado? Porque eu tenho dificuldade de aceitar que eu posso errar? Eu posso errar sim, graças a Deus. Porque eu também posso acertar. Eu estou tentando fazer a coisa certa. E aí a gente começa a perceber que é uma perspectiva diferente em nossa vida. E aí eu vou mudando os padrões que têm definido minha vida. Ó, alimentação de perspectiva negativa. Uma das coisas mais comuns que acaba funcionando como alimentação de perspectiva negativa tem a ver com lamentação. A lamentação é um retroalimento. Lamenta, tem pessoas que você encontra assim, e ela está feliz, está sorrindo, você diz assim, e aí, tudo bem? Ah, você não imagina esse esforço que eu estou fazendo. Louvado seja Deus. Aí chega uma hora que o padrão da pessoa é só aquele que quando você vê a pessoa já olha pra gente assim, vou poder falar dos problemas. E a gente assim, meu Deus do céu, não dá nem pra fugir daqui. Em nome de Jesus. Ó, fragmentação perceptiva da própria unidade e anulação de si mesmo. Esses padrões aqui nos faz avaliar o quanto nós precisamos. E aí assim, no livro Samuel, o autor do livro, ele nos coloca expressões linguísticas que nos permite perceber, através do próprio discurso, quando a gente está, por exemplo, preso a algum padrão desse. Quando eu digo determinadas expressões assim, fique atento. Esse padrão pode estar em você. Isso nos ajuda a ir tendo autoconhecimento e ir percebendo que caminhos podemos fazer para poder construir uma defesa psíquica para não cairmos, por exemplo, em situações que nos levem a uma construção infeliz. Para além dessa questão, e aqui tem um dos modelos que é a existência do desamor, existem pessoas que realmente não acreditam no amor. E o amor, embora algumas pessoas considerem que acaba sendo motivo, historicamente, e vimos aqui, o amor sendo utilizado em última instância como motivo para a interrupção da existência e algumas expressões absolutas, já que não vai ser minha ou meu, não vai ser de mais ninguém, sem você eu não posso existir. E assim, há uma confusão muito grande. Todas as vezes que uma coisa que é suficiente eu considero necessário, eu corro risco. Necessário é aquilo que tem que ser e não pode deixar de ser. Adolescente, está lá apaixonado, namorando, de repente acabou, e aí diz assim, eu quero morrer. Eu não vou conseguir viver sem a pessoa. Gente, a pessoa não é oxigênio. Assim, aí tá bom, isso vai passar. Daqui a um ano, ou sei lá, meses ou semanas. Eu tive uma aluna que ela disse, olha professor, quando acaba, que eu estou muito apaixonado, eu sofro por 15 dias. No 16º, pronto, acabou. Agora eu já vou pegar outra pessoa.
coisa fantástica. Ela tem um controle tão grande que a disponibilidade para sofrer são 15 dias. Né? Legal. Aí você diz assim, e tem pessoas que, ao contrário dela, que aí não sai do aparente lúdico que a gente subiu, porque tem gente que é assim, eu já sei que no mínimo 10 anos, eu sei que essa existência inteira eu vou ter que sofrer. Pelo amor de Deus, a gente já errou no passado, errou. Quem não errou, mas não tem que sofrer mais 300 anos não, gente. Jesus, essa referência é fantástica para nossas vidas. O que é que ele nos disse? Tá, exemplo fantástico. Vá e não torne a fazer. Vá e não torne a pecar. Muda. Nesse processo, você não fazendo para não manter esse padrão, o processo de reajuste, de reeducação irá acontecer, só que você não está ali achando que tem que continuar sofrendo. No lugar do sofrimento, abraça o trabalho, vá fazer o bem, se dedique ao bem das pessoas. Isso lhe dá uma condição de superação fantástica e de prevenir qualquer ação obsessiva ou pessoal, né, auto-obsessiva que pode acontecer, para que você se mantenha nesse processo. Nós recebemos 3, ele está escrevendo mais um, mas assim, já está publicado 2 livros do Léo Buscaglia. Amor, o sentido da vida, e aí como subtítulo ele coloca Amar apesar de tudo. E ele diz assim, olha, não fique usando o amor como justificativa para você se manter no sofrimento. Amar apesar de tudo. Ame. Amar pode. Mas não deu certo, me largou, foi embora, pegou outra. Ame. Amar você pode. O problema é que você mantém a dependência. E observe que Jesus recomendou amar até o inimigo. Aí quando você começa a pensar sobre essa perspectiva, eu não posso mais usar o amor como motivo para querer interromper a minha existência. Joia. Só que eu vou ter que trabalhar a minha relação com o que eu chamo de amor. E aí o Léo diz assim, muitas pessoas, e ele fez uma pesquisa no mundo espiritual que relata nesse livro, Amor, o sentido da vida, amar apesar de tudo. Por que as pessoas acabam não tendo amado o tanto que deveria ter amado quando estava encarnado? Medo irracional. E os medos que ele relata, que foi dito lá pelos espíritos que ele entrevistou, são os mais diversos. Medo de, de algumas questões. Eu não quero porque senão ia atrapalhar meus estudos. Eu não quero porque senão não vai casar. Os medos que as pessoas colocaram como referência para liberar o amor são algo assim, você sentir, teve isso, teve. E na sua segunda obra, que é Amor e Vida, ele nos chama a atenção para essa combinação. E para vivermos de forma tão intensa quanto possível, como deve ser a nossa vida, a ponto de sermos referência, de sermos inspiração para as pessoas, ao nos observar, perceberem que nós vivemos como vivemos, com essa qualidade que foi mencionada aqui, exatamente porque amamos. Só que aí resta uma coisinha. E aí assim, o que é fazer para prevenir? Normalmente nós sabemos. Você trabalha, você faz o bem, você faz a oração, você tem a leitura positiva, ok. Só que a pergunta do momento mais forte é, o que eu já sei, eu quero saber como. Porque na hora do como eu não consigo. Eu tropeço nas próprias pernas. Eu digo, olha, hoje eu não vou pensar mais isso. Aí eu termino de falar, acontece algo que a gente pensa. Então assim, como me livrar disso? As pessoas pediam tanto a Dr. Hans, um espírito médico que faz os atendimentos através de nossa mediunidade, que ele escreveu esse livro, Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se. E o subtítulo é Projeto Melhorar-se porque ele propõe um tratamento de 3 meses para a pessoa em que por dia ela lê um parágrafo, lê um capítulo por dia. E entra em um atendimento espiritual, porque ela deve ler pela manhã, assimila, busca exercitar no dia, e à noite, se possível, antes de dormir, lê de novo, para ver se conseguiu fazer ou não o que estava no texto. Ou seja, lhe coloca de forma ativa. E aí o que eu achei interessante, e eu mesmo questionei ele, olha, no texto o senhor diz que a pessoa entra no tratamento espiritual. Como é que é mesmo isso? Seria o que a crítica às vezes fala de autoajuda, ou o senhor está falando objetivamente de uma ação espiritual? Ele disse, não, tem uma equipe espiritual em que a pessoa passa a ser supervisionada.
E os relatos que temos são os mais interessantes. De pessoas que têm sonhos espirituais, recebendo explicações, sinalizando. Ela percebe, no dado momento ali, o quanto ela, digamos assim, não está contribuindo para que a sua ação seja mais saudável, mais equilibrada, que estaria aí para uma perspectiva profilática. Ou seja, vou agir de forma positiva, não é mais para não ficar doente, mas para manter a minha saúde. Eu não quero mais me curar, eu quero não ficar doente. Aí muda. Então assim, eu não quero mais ter que ficar lutando para que a ideia de suicídio fique na minha cabeça. Eu vou estar tão ocupado com a vida que não terá espaço nenhum na minha mente para que uma ideia diferente disso aconteça. Muita paz para todos e que a vida continue sendo cada vez mais viva em nossa vida.